O que a Bíblia diz sobre a cremação dos mortos? Será que essa prática coloca em risco a ressurreição para os crentes? Você sabia que pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão optando pela cremação em vez do enterro tradicional? E, segundo especialistas, essa tendência continuará crescendo, podendo alcançar até 70% como a escolha preferida em uma década, superando os enterros tradicionais. Isso leva à grande pergunta: os cristãos devem considerar a cremação por suas famílias? O que os cristãos devem pensar sobre este tema tão delicado, já que a prometida ressurreição na Bíblia está em jogo? Para responder a essas perguntas, este vídeo abordará 4 questões principais. Mas antes, deixe-me um comentário dizendo se você autorizaria ou não a sua própria cremação. Vamos às perguntas. O que é a cremação? O que a Bíblia diz sobre a cremação? A cremação impede ou afeta a obtenção do corpo ressuscitado prometido? O que devo levar em conta antes de decidir ser cremado ou não pela minha família? Vamos começar com a primeira pergunta. O que é a cremação? Bem, é um processo pelo qual um corpo humano falecido é reduzido a cinzas. Como isso acontece? Preste atenção. Antes da cremação, objetos de metal, como joias ou próteses, são removidos do corpo, que é colocado em um caixão ou recipiente especial. Depois, o corpo é levado ao crematório, onde é colocado em um forno que atinge temperaturas extremamente altas, cerca de 870 a 980 °C. Talvez você não soubesse, mas isso não é imediato e leva várias horas. O corpo é submetido a calor intenso. Os tecidos se desintegram e evaporam. E aqui vem a parte interessante. Apenas os ossos e fragmentos ósseos permanecem. Ouça bem, são esses restos ósseos que são moídos em um pó fino, conhecido como cinzas. Mas essas cinzas não são como as de um fogo comum. Deixe-me explicar, elas são inodoras e não contêm carbono. Finalmente, as cinzas são recolhidas e colocadas em uma urna, e o que acontece a seguir depende dos desejos do falecido ou de sua família. Enterrá-las, espalhá-las ou mantê-las. Olhe para isso, vai te surpreender. A Bíblia diz em Gênesis 3:19, do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Você sabia disso? Essa declaração enfatiza nossa conexão com a terra e a mortalidade de nossos corpos. A cremação, em linha com essa ideia, representa um retorno a essa essência primordial. Quando um corpo é submetido ao fogo, ele se decompõe gradualmente em cinzas, lembrando-nos de nossa humildade e fragilidade. Além disso, a cremação ganhou popularidade devido a considerações ecológicas e mudanças culturais. Mais da metade dos americanos agora optam por esse método, reconhecendo sua eficiência espacial e menor impacto ambiental. Assim, no ciclo da vida e da morte, a cremação se torna um eco de nossa origem e destino. Você sabia que, do ponto de vista científico, a cremação é considerada uma opção mais sustentável do que o enterro tradicional? Fique atento, porque pesquisas mostram que os enterros convencionais requerem grandes áreas de terra e usam produtos químicos para embalsamamento, além de caixões de madeira e lápides. E talvez você não tenha parado para pensar nisso. Isso causa um impacto ambiental significativo. Se você fizer uma comparação, a cremação, embora use energia e emita carbono, ocupa menos espaço e utiliza menos recursos. Isso explica uma das razões para a crescente preferência por práticas mais ecológicas. E talvez você não tenha pensado além do aspecto ambiental.
A cremação também reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas. Aposto que você não sabia que algumas tradições a veem como um método de purificação e liberação, enquanto outras buscam orientação na Bíblia e em outros textos sagrados sobre essa prática. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a cremação. A Bíblia não aborda especificamente a prática da cremação ou incineração, deixando em aberto a interpretação de como os corpos devem ser tratados após a morte. Embora não esteja especificado se devemos enterrar ou cremar os mortos, algumas passagens bíblicas podem fornecer algum contexto para essas práticas. O que vem a seguir pode surpreendê-lo. Você sabia que na Bíblia há exemplos e símbolos que podem nos ajudar a entender como Deus vê a cremação e o sepultamento? Ao longo das Escrituras, o fogo tem múltiplos significados. Em muitos casos, o fogo está associado à purificação e à presença divina, como a sarça ardente que Moisés encontrou no deserto em Êxodo 3, ou o fogo que desceu do céu no Monte Carmelo durante a confrontação de Elias com os profetas de Baal, em 1 Reis 18, 36, 39. À hora do sacrifício, o profeta Elias avançou e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, faça-se saber hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por Tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que estás fazendo o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e o solo, e também secou a água na vala. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Portanto, o fogo não carrega necessariamente conotações negativas. É importante lembrar que a prática do sepultamento também tem sido um símbolo de respeito e dignidade. Você sabia que Abraão comprou uma caverna em Macpela para enterrar sua esposa Sara, em Gênesis 23, e José fez os filhos de Israel prometerem levar seus ossos de volta à terra prometida, em Gênesis 50, 25? Aposto que você não sabia que esses exemplos mostram uma forte tradição de sepultamento entre o povo de Deus. No entanto, esses não são mandatos explícitos para os cristãos modernos, mas sim exemplos culturais e contextuais. Tenha em mente que, à medida que a sociedade muda, as práticas funerárias também mudam. Em muitos lugares, o espaço para sepultamento é limitado e os custos associados aos enterros tradicionais podem ser exorbitantes. O que isso significa? Nesse contexto, a cremação oferece uma alternativa prática e, muitas vezes, mais acessível. Além disso, você deve considerar algo fundamental. Acima de tudo, na teologia cristã, o foco está na ressurreição e na vida eterna, e não no estado do corpo físico após a morte. Jesus disse em João, capítulo 11, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, mesmo que morra, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Essa mensagem reforça a ideia de que nossa esperança não está na preservação do corpo físico, mas na promessa da vida eterna com Deus. Vamos nos aprofundar no que a Bíblia diz sobre a cremação. Um dos exemplos mais citados é o relato em 1 Samuel, capítulo 31. Após a derrota de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus, os israelitas recuperaram seus corpos. A Bíblia diz que todos os homens valentes viajaram durante a noite até Bet-Sean e removeram os corpos de Saul e seus filhos da muralha. Eles os levaram para Jabes, onde queimaram os corpos. Depois, pegaram os ossos e os enterraram debaixo de um pé de tamargueira em Jabes e jejuaram por 7 dias.
Você já considerou que a escolha de queimar os corpos provavelmente foi devido à condição em que se encontravam? Eles poderiam ter sido mutilados ou tão danificados que um sepultamento tradicional ou transportá-los para sepultamento não era prático. O texto indica que os corpos foram retirados da muralha, o que sugere que provavelmente estavam em estado deplorável após a derrota e exposição pública. É muito possível que tenham sofrido mutilações ou danos significativos que tornaram o sepultamento tradicional difícil ou até impossível. Nessas circunstâncias, a cremação pode ter sido a opção mais prática e respeitosa para dispor dos restos mortais. Além disso, o fato de que os israelitas os transportaram de Bet-Sean para Jabes para realizar a cremação e o sepultamento subsequente dos ossos indica que houve um esforço para dar a eles uma despedida digna, apesar das dificuldades. Os 7 dias de jejum também sugerem que isso foi um processo cerimonial cheio de tristeza. Portanto, em vez de ver esse episódio como um desvio das normas de sepultamento, parece que foi uma solução pragmática diante de circunstâncias trágicas. A cremação foi provavelmente escolhida como o método mais apropriado para honrar Saul e seus filhos, dada a condição de seus corpos. Esta passagem não parece indicar uma rejeição geral do sepultamento tradicional, mas sim uma adaptação às realidades práticas de uma situação extrema. Nesse contexto, você acha que a cremação era uma prática comum em Israel antigo ou era uma exceção nesse caso específico? De acordo com a análise bíblica, a cremação parece ter sido uma prática excepcional em Israel antigo, em vez de uma prática costumeira. As evidências sugerem que a cultura tradicional de sepultamento em túmulos ou cavernas era a norma predominante naquela época e naquela cultura. Exemplos, como os dos patriarcas e reis do Antigo Testamento, que foram enterrados em sepulturas familiares, apoiam essa observação. A cremação parece ter sido mais uma exceção do que uma norma em Israel antigo, reservada para situações excepcionais quando o sepultamento tradicional não era viável. O sepultamento continua sendo a prática dominante refletida nos relatos bíblicos. Mas o que vem a seguir certamente irá surpreendê-lo. Você sabia que também há referências na Bíblia onde a incineração está ligada à pena de imolação? Embora estas não se relacionem diretamente com a cremação voluntária ou como um método de disposição dos corpos, em Gênesis 38, 24, é mencionado o caso de alguém que foi condenado a ser queimado por adultério, embora sua inocência tenha sido descoberta mais tarde. Em Levítico 20:14, a queima é prescrita como punição para certas transgressões envolvendo o corpo. Em Números 16, é narrado como um fogo do Senhor consumiu 250 homens que ofereceram incenso de maneira inadequada. Finalmente, em Josué 7, Acã e sua família são apedrejados e depois queimados devido ao seu pecado de tomar objetos proibidos. Perceba isso para entender melhor. Essas passagens refletem o uso do fogo como meio de punição ou purificação, mas não abordam especificamente a cremação como prática funerária. Em muitos casos, como os que você acabou de ouvir, a queima de corpos estava associada à violação de leis e mandamentos, indicando uma forma de julgamento divino, e não uma diretriz sobre como lidar com os restos mortais. Vamos olhar mais de perto. Em 2 Reis 21, é descrito como o rei Manassés praticava rituais abomináveis, incluindo o sacrifício de seu próprio filho no fogo. Embora não esteja diretamente relacionado à cremação, ilustra a conexão entre o fogo e atos religiosos extremos. Por outro lado, em 2 Reis 23, o rei Josias
confronta locais de adoração pagã e ordena que ossos humanos sejam queimados nos altares em Betel para profaná-los. Embora a cremação, como entendemos hoje, não seja mencionada explicitamente, esses eventos destacam a importância cultural e espiritual do fogo na antiguidade. Vamos analisar um pouco mais. Vou demonstrar que, de uma perspectiva bíblica, o manejo de ossos e restos mortais tem profundas implicações espirituais. Em Números 19, é estabelecido que quem tocar em alguém que foi morto e enterrado ficará impuro por 7 dias, enfatizando a visão da morte como um evento que cria separação ritual e requer purificação. Entendeu? Isso deixou espaço para várias interpretações e adaptações dentro dos princípios cristãos. Por exemplo, algumas denominações cristãs aceitam a cremação como uma prática moderna e apropriada, desde que seja realizada com respeito e dignidade, enquanto outras a rejeitam devido às suas conotações históricas ou doutrinárias. Essa ambiguidade permite que as crenças e práticas funerárias cristãs evoluam, adaptando-se às novas realidades, sem perder de vista os princípios fundamentais de respeito e reverência pelos falecidos. Deixe-me explicar agora de uma perspectiva ambiental. Você sabia que a cremação tem uma pegada ecológica menor por várias razões? Primeiro, requer menos espaço do que os cemitérios tradicionais, liberando terras para outros fins. Além disso, evita a liberação de metano durante a decomposição dos corpos, um gás de efeito estufa que prejudica o meio ambiente. Segundo, e isso representa uma economia significativa, é que a cremação utiliza menos recursos materiais, como caixões e lápides, reduzindo seu impacto ambiental. No entanto, vou revelar algo que o surpreenderá ainda mais. Além do sepultamento tradicional, que parece ter sido a prática predominante em Israel antigo e alguns casos excepcionais de cremação que vimos até agora, havia também outras práticas funerárias comuns. Você sabia que a mumificação, embora não fosse tão frequente quanto no Egito, era uma prática conhecida em Israel? Talvez você não saiba, mas um exemplo é a preparação do corpo de Jacó, que foi embalsamado antes de ser transportado para Canaã para ser sepultado, conforme Gênesis 50. Agora, a terceira pergunta: e cremação afetará nossos corpos ressuscitados? Isso nos impedirá de receber essa promessa? Vamos explorar alguns princípios bíblicos relevantes para determinar a resposta. Vamos analisar isso. Em relação aos corpos glorificados, em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala sobre os corpos ressuscitados. Ele descreve como nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Não importa se fomos enterrados, cremados ou perdidos no mar, Deus tem o poder de nos ressuscitar e nos conceder um novo corpo. Aqui, o apóstolo Paulo aborda a questão de que nossos corpos são enterrados em humilhação. Mas o que isso significa? Significa que a morte é um lembrete de nossa fragilidade e limitações humanas. Mas a boa notícia é que eles serão ressuscitados em glória. Isso significa que nossos corpos transformados refletirão a majestade e perfeição divina. Ele também fala sobre a transformação da fraqueza para a força. Nossos corpos atuais são vulneráveis, sujeitos a doenças, dores e envelhecimento. No entanto, na ressurreição, seguindo o ensinamento de Paulo, eles serão revestidos de força e não mais serão limitados pelas fraquezas terrenas. Ele explica ainda que passarão de naturais a espirituais. Nossos corpos atuais são naturais, adequados para esta vida na terra, mas na ressurreição serão espirituais. O que isso significa?
Não quer dizer que seremos fantasmas ou entidades etéreas, mas que nossos corpos estarão em harmonia com o Espírito de Deus, livres das limitações físicas e conectados à vida eterna. Agora, vem uma análise surpreendente. Preste atenção. Em relação à liberdade de Deus, a Bíblia também enfatiza a soberania de Deus. Ele tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo, independentemente de seu estado original. A cremação não limita a capacidade de Deus de cumprir suas promessas. Vamos explorar esse tema em mais detalhes. A Bíblia apresenta Deus como o Criador e sustentador de todo o universo. Seu poder é infinito e não é limitado por leis naturais ou circunstâncias humanas. No contexto da ressurreição, essa ideia é crucial. Deus tem o poder de restaurar e transformar além do que podemos compreender. Em 1 Tessalonicenses 4 está a pedra angular da promessa da ressurreição. Descreve um evento futuro, quando Jesus voltará. Quando isso acontecer, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois, aqueles que estiverem vivos naquele momento serão arrebatados junto com os ressuscitados para encontrar o Senhor nos ares. Isso se refere ao encontro de todos os crentes com Jesus. É importante destacar a independência do estado físico. Note que o versículo enfatiza que a ressurreição e o arrebatamento dos crentes não dependem do estado físico dos corpos, mas sim da promessa e do poder de Deus. Então, em relação ao estado físico anterior, não importa se os mortos em Cristo foram enterrados, cremados ou até mesmo perdidos no mar. Deus tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo. A ressurreição implica uma mudança radical para corpos incorruptíveis e gloriosos. Agora, a pergunta mais desafiadora. Sou cristão e estou considerando a cremação. O que devo levar em conta? Existem vários aspectos que você deve analisar para tomar uma decisão informada e estar em paz com sua fé. Primeiro, considere a doutrina e os ensinamentos de sua igreja. O que sua congregação pensa? Se você pertence a uma, é importante saber a posição específica da sua igreja sobre a cremação. Honestamente, algumas igrejas, como a católica, agora permitem a cremação, desde que não seja escolhida por razões contrárias à fé cristã, e que os restos sejam tratados com respeito, incluindo o sepultamento em um local sagrado. Outras denominações protestantes podem ter uma visão mais aberta ou mais restritiva. Segundo, considere o significado espiritual e teológico da cremação, em termos de como ela se alinha com suas crenças sobre a ressurreição e a vida eterna. Algumas interpretações bíblicas enfatizam o sepultamento tradicional na terra como uma forma de simbolizar a esperança na ressurreição corporal, enquanto outras podem ver a cremação como um processo igualmente válido, desde que seja realizado com o devido respeito e dignidade. Terceiro, reflita sobre os rituais e costumes associados à morte e ao sepultamento em sua comunidade de fé. Converse com seu pastor ou líder espiritual sobre como essas práticas podem ser adaptadas para honrar tanto seus desejos quanto as tradições de sua fé. Quarto, avalie o impacto familiar e comunitário. Considere como sua família e amigos se sentiriam sobre a cremação. A morte e os funerais são momentos profundamente pessoais, e é importante que a decisão seja respeitosa e compreensível para seus entes queridos. Discutir abertamente seus desejos pode ajudar a evitar mal-entendidos e garantir que suas intenções sejam honradas. Quinto, considere os aspectos práticos e legais. Investigue as leis locais e regulamentos sobre cremação em sua área.
Além disso, considere os aspectos práticos e financeiros. A cremação pode ser menos custosa do que o sepultamento tradicional, mas é essencial planejar adequadamente todos os detalhes, incluindo o manuseio das cinzas. Sexto, considere o respeito à memória e ao legado. Assegure-se de que o processo de cremação respeite sua memória e legado de uma maneira que seja significativa para você e sua fé. Isso pode incluir a escolha de um local apropriado para cinzas, como um columbário, um cemitério ou um lugar especial que tenha um significado espiritual. Ao levar em conta esses aspectos, você pode tomar uma decisão informada sobre a cremação que esteja em harmonia com suas crenças e valores cristãos. Para você, a decisão final deve trazer paz interior. A morte é uma parte inerente da vida e todos devemos enfrentá-la em algum momento. O essencial é que você escolha o que ressoa com seus valores e crenças, encontrando tranquilidade nessa escolha. Embora este seja um tópico delicado, além dos versículos sobre o que a Bíblia diz sobre a cremação, de acordo com os relatos bíblicos, não há uma proibição clara estabelecida. A decisão de ser enterrado ou cremado deve ser baseada em uma reflexão cuidadosa sobre a fé pessoal, os ensinamentos da Igreja, as preocupações práticas e os desejos familiares. O mais importante é viver com a esperança da ressurreição e a promessa da vida eterna em Cristo, mantendo a paz e a tranquilidade na decisão que você tomar. Querido Deus, agradecemos pela Tua infinita sabedoria e amor, guiando-nos em todas as questões da vida, incluindo a delicada decisão sobre o destino de nossos corpos após a morte. Pedimos que ilumines nossos corações e mentes enquanto refletimos sobre a prática da cremação e sua relação com a fé cristã. Senhor, Tu nos lembraste através das Escrituras que nossos corpos são temporários e que nossa verdadeira morada é contigo na eternidade. Ajuda-nos a entender que, quer sejamos enterrados ou cremados, o que mais importa é nossa fé em Ti e a promessa da ressurreição. Que possamos sempre confiar no Teu poder de transformar e restaurar, independentemente do estado de nossos corpos físicos. Pai, pedimos sabedoria para tomar decisões que Te honrem e respeitem nossas tradições e crenças. Que possamos encontrar paz interior ao escolher o que é melhor para nós e nossos entes queridos, sabendo que nossa esperança está firmemente ancorada na Tua promessa de vida eterna. Concede-nos a graça de viver de acordo com Teus ensinamentos, focados na ressurreição e na vida eterna, e não em preocupações terrenas sobre o estado de nossos corpos após a morte. Que nossa vida e nossas decisões sejam um reflexo de nossa fé em Ti e da certeza de que em Cristo temos a vitória sobre a morte. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Deixe seus pensamentos sobre o tópico nos comentários, sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, por favor, apoie-me com sua inscrição para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe. Reflexão sobre a cremação. A cremação é um tema que suscita muitas dúvidas e reflexões entre os cristãos. Historicamente, a prática do enterro foi mais comum entre os povos bíblicos, mas a cremação vem ganhando espaço nos últimos tempos. Essa prática, embora diferente do enterro tradicional, não deve ser vista como contrária aos princípios cristãos.
desde que seja realizada com respeito e dignidade. A visão bíblica sobre a cremação. A Bíblia não oferece uma diretriz clara sobre a cremação, deixando margem para interpretações e decisões pessoais. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição dos corpos, explicando que nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Isso significa que, independentemente de como nossos corpos sejam tratados após a morte, enterrados, cremados ou mesmo perdidos no mar, Deus tem o poder de nos ressuscitar e nos dar novos corpos. Exemplos bíblicos. Existem passagens na Bíblia que mencionam a cremação ou uso do fogo em contextos específicos. Em 1 Samuel 31, após a derrota de Saul e seus filhos, os israelitas recuperaram seus corpos e os queimaram, devido ao estado deplorável em que se encontravam. Esse ato foi uma solução prática e respeitosa, dadas as circunstâncias. Outro exemplo é o de Josias, que queimou ossos humanos em altares pagãos, como um ato de purificação em 2 Reis 23. Questões práticas e espirituais. Quando considerar a cremação, é importante levar em conta vários aspectos. 1. Ensinamentos da Igreja. Verifique a posição da sua igreja sobre a cremação. Algumas denominações, como a Igreja Católica, permitem a cremação desde que não seja escolhida por razões contrárias à fé cristã e que os restos sejam tratados com respeito. 2. Significado espiritual. Reflita sobre como a cremação se alinha com suas crenças sobre a ressurreição e a vida eterna. 3. Impacto familiar e comunitário. Considere como sua família e comunidade se sentiriam sobre a cremação. Discutir abertamente seus desejos pode evitar mal-entendidos e garantir que suas intenções sejam respeitadas. 4. Aspectos práticos e legais. Investigue as leis locais e regulamentos sobre a cremação em sua área, bem como os aspectos financeiros e práticos envolvidos. 5. Respeito à memória e ao legado. Garanta que o processo de cremação respeite sua memória e legado de uma forma que seja significativa para você e sua fé. A decisão de ser enterrado ou cremado é profundamente pessoal e deve ser feita com reflexão e oração. O mais importante é viver com a esperança da ressurreição e a promessa da vida eterna em Cristo, mantendo a paz e a tranquilidade na decisão que você tomar. Lembre-se de que Deus, em sua infinita sabedoria e poder, pode restaurar e transformar nossos corpos, independentemente de seu estado físico, após a morte. Oração. Querido Deus, agradecemos pela tua infinita sabedoria e amor, guiando-nos em todas as questões da vida, incluindo a delicada decisão sobre o destino de nossos corpos após a morte. Pedimos que ilumines nossos corações e mentes enquanto refletimos sobre a prática da cremação e sua relação com a fé cristã. Senhor, Tu nos lembraste através das Escrituras que nossos corpos são temporários e que nossa verdadeira morada é contigo na eternidade. Ajuda-nos a entender que, quer sejamos enterrados ou cremados, o que mais importa é nossa fé em Ti e a promessa da ressurreição. Que possamos sempre confiar no Teu poder de transformar e restaurar, independentemente do estado de nossos corpos físicos. Pai, pedimos sabedoria para tomar decisões que Te honrem e respeitem nossas tradições e crenças. Que possamos encontrar paz interior ao escolher o que é melhor para nós e nossos entes queridos, sabendo que nossa esperança está firmemente ancorada na Tua promessa de vida eterna.
Concede-nos a graça de viver de acordo com teus ensinamentos, focados na ressurreição e na vida eterna, e não em preocupações terrenas sobre o estado de nossos corpos após a morte. Que nossa vida e nossas decisões sejam um reflexo de nossa fé em Ti e da certeza de que em Cristo temos a vitória sobre a morte.